Pessoal, boa noite. Boa noite. Todo mundo bem? Bem. Todo mundo encarnado? Sim. Os desencarnados também? Também. Vamos então para o nosso estudo. Na nossa reflexão dessa noite, eu não coloquei um trecho, eu quero comentar uma breve passagem, né? Aquela passagem em que Jesus realiza curas, né? Nós sabemos, como espíritas que somos, que através de fluidos, através de energias, é que as curas são realizadas. Inicialmente no perispírito, que é a forma do corpo, né? E consequentemente no nosso corpo. Tá? Mas o que a gente tem de interessante nas curas de Jesus, que depois começou a ser executada também por todos os seus apóstolos, né? E atualmente, por muitos médiuns, né, que realizam também curas, não tão milagrosas quanto as de Jesus, lógico, até pela dimensão daquele espírito, até pelo grau de evolução daquele espírito. Mas uma coisa nos chama a atenção. Sempre que Jesus realizava uma cura, primeiro ele ouvia a pessoa, né, sabia do seu problema e perguntava a essa pessoa o que ela queria. Né? Ele não saiu assim e falou assim, você é cego? Puf, não é mais. Ah, você é aleijado? Levante e sai andando. As pessoas precisavam pedir. Batei e abriu-se. Tudo que Jesus realizou, pessoal, foi dentro de cada letra da lei do Pai. Isso é muito importante. E assim que ele chegava, falava assim, o que queres? Qual que é o seu problema? Né? Então eu quero isso, eu quero aquilo, ok. E o que ele falava na sequência? Vá e não erres mais, para que não te suceda coisa pior. E é disso que a gente fala aqui na fé raciocinada, a transformação moral. Né? Existe uma passagem também em que Jesus está tristonho. Humberto de Campos conta para a gente isso num dos seus livros, não me recordo agora qual, mas ele conta que Jesus estava entristecido em determinado momento e 3 apóstolos falaram, mestre, o que está acontecendo? Ele falou, então, né, lembra o leproso que a gente curou? Então, sabe onde é que ele está? Agora ele está numa casa de prostituição. Sabe o outro que tal, que... Então, ele voltou a roubar. Sabe aquele que não andava? Porque está lá no bar, de cara cheia. Então, Jesus sempre orientava a gente nisso. Olha, você está pedindo perdão, te perdoo, vamos resolver o seu problema, mas transforme-se, mude, melhore-se. E essa casa espírita não é diferente. Não é diferente. Atendemos muitas pessoas, a corrente médica dessa casa atende muitas pessoas, participamos nos trabalhos mediúnicos de muitos atendimentos, mas é muito importante que a pessoa se modifique, pessoal. Não é? Uma certa ocasião, há um tempo atrás, conversando com um médico espiritual, e um outro trabalhador da casa perguntou a esse médico, era o Dr. Schutzer. Mas, doutor, quando você passa a mão em cima da pessoa que está sendo atendida, o que é que você vê? E ele falou, olha, eu vejo a região do corpo da pessoa com a alteração da cor, eu sei que ali é necessária uma carga energética, e nós, com o trabalho do aparelho mediúnico, né, do médium, nós colocamos e magnetizamos, expelimos uma certa energia. Ah, legal. E aí? Aí nós vemos essa energia penetrando no tecido e alterando aquelas vibrações. Ah, que bacana. Aí ele nos alertou. Mas é preciso, em todo caso, da fé. Porque naqueles que não acreditam, pela lei do livre-arbítrio, nós vemos os nossos fluidos
baterem, refletirem e retornarem ao espaço. Por isso que toda abertura à espiritualidade nos orienta a pedir a todos que peçam, permitam o auxílio. É pedindo que a gente recebe. E principalmente, modificarmos. Sempre dizemos aqui, né? Não adianta saber a Bíblia de cor e saltear de trás para frente e continuar falando mal do vizinho. Não adianta conhecer as 5 obras do Evangelho, 100 livros do Chico Xavier e continuar sendo uma pessoa ruim no seu trabalho. Tudo, pessoal, no final das contas de tudo, o que vale é a tua intenção, é o que vai no teu coração. E é isso que te norteia, é isso que te cura. E é isso que mantém a tua energia, a tua cura. Joia? Esse era o recado de hoje. Vamos seguir? Então vamos seguir. Bom, estamos lá falando dos livros dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais, estamos lá no capítulo 12, falando da perfeição moral, né? E estamos falando sobre as virtudes e os vícios, é o que nós vamos iniciar hoje, na verdade, tá? Então a primeira pergunta, 893, estamos quase acabando, hein, pessoal? Mais um ano. Vocês estão entendendo porque às vezes os estudos nas casas espíritas da doutrina são de 3, 4, 5 anos? Que se a gente for estudar realmente questão por questão, não basta ler. A gente precisa discutir, precisa debater, dar exemplos, né? Porque senão passa batido. E aí Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Pessoal, o que é uma virtude? O que é uma virtude? Uma qualidade. Poderíamos dizer que é um bom hábito? Uma qualidade. É uma virtude. É um bom hábito, né? Algo que a pessoa, é um hábito positivo, que a pessoa realiza constantemente, isso é uma virtude, né? O que é um vício? É um mau hábito, né? Eu vou fazer um comentário particular meu. No mundo de hoje em dia, me parece que algumas correntes são muito interessadas em desconstruir algumas orientações morais. Então hoje não pode mais falar vício, né? Hoje você não tem mais viciados. Isso tem uma drogadição. É uma maneira bonita de falar que vício é um hábito ruim. Ponto. Ok? Então continuamos com a palavra vício, né? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Não tem uma melhor, não tem uma pior. Até porque somos todos indivíduos. Uma conquista minha de uma virtude pequenininha pode ser uma conquista muito grande, comparado com uma virtude gigantesca, porque para o Carlão, falar, para mim é mais uma. Mas para mim... Mas, então, todas elas são meritórias, né? A virtude, todas as vezes, olha que interessante essa definição, que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Essa é uma definição bem geral. E ela vai abranger um monte de coisa como virtude. Tudo aquilo que você voluntariamente decidiu não fazer porque não é legal, virtude. Ficou mais fácil, não ficou? Tudo, pessoal. Tudo. Então não é só o ato de fazer, é o ato de não fazer também. Principalmente o de não fazer o errado, né? E muito o de fazer o correto, mas também o de não fazer. Muito bem lembrado, tá? Mas a sublimidade da virtude, ou seja, a virtude mais elevada, consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo. E aí vem a parte mais difícil. Sem segunda intenção.
Então, eu estou na frente do Danilo, estamos andando na rua, vem um pedinte, e eu, para mostrar para ele que eu sou o espírita caridoso, valeu nada. E como dizia minha avó, Deus está vendo. Né? É disso que ele está falando, pessoal. Sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segunda intenção. Até onde que é o sacrifício pessoal do seu interesse pessoal? É você realmente se privar de alguma coisa pelo próximo, de bom coração. Não é porque é bonito, não é porque você é espírita, não é porque você é católico, né? É porque você realmente está interessado em fazer aquilo. Sem esperar retorno nenhum. E mais para frente ele vai falar, mas fica tranquilo que o retorno vem. Mas não pensa nisso, é difícil, né? Porque a gente vive num mundo muito material. A mais meritória é a que está baseada na caridade mais desinteressada. Quanto maior, mais desinteressado é o ato que você pratica, melhor ela é. Quanto maior é o sacrifício pessoal, melhor é. É a velha história, né, do óbolo da viúva. Mas vamos resumir o óbolo da viúva, senão eu vou contar de novo aqui. O que significa R$1 milhão para o Elon Musk e o que significa R$100 para mim? Nossa, ele deu R$1 milhão. O Elon Musk poderia ter dado 100. Então é isso que ele fala do tamanho do seu interesse pessoal, da sua, assim, desinteressado daquilo. Você está vendo na sua frente uma pessoa que precisa de um auxílio. E não se trata só de dinheiro, hein, pessoal? Se trata de 1 minuto de atenção. Se trata de uma conversa. Né? Bom? Tem alguma dúvida? Algum exemplo? Não? Vamos lá. 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que tenham que vencer qualquer sentimento contrário. Olha que interessante. Fazer o bem espontaneamente sem vencer qualquer sentimento contrário. Isso é o que o Kardec está colocando e está perguntando. Terão tanto mérito quanto aqueles que precisam lutar contra a sua própria natureza e a vencem? O que ele está falando? Gente, tem gente que faz caridade de uma forma muito fácil. E tem gente que tem muita dificuldade de fazer a caridade. E aí? É essa a pergunta. Uma é melhor do que a outra? Depende do grau de evolução. Fala, dona Maria. Está na ponta da língua. Não? Ninguém quer opinar? Então vamos deixar o Kardec, os espíritos de verdade, nos ajudar. Aqueles que não precisam absolutamente lutar, já realizaram em si o progresso. Na verdade, aquele que faz a caridade muito fácil, não está muito preocupado com a caridade. Se ela é boa, se ela é ruim. Essa é a forma do espírito de verdade responder. Falou, olha, é como se você falasse assim, falou, tem um espírito muito bondoso que quer auxiliar e fluidificar o meu lar. E tem um espírito muito trevoso que também está tentando ajudar, guardando a minha casa. Qual deles é melhor? Né? Aqueles que precisam lutar realizaram já em si o progresso. Outrora, lutaram e triunfaram. Não vamos nos esquecer. Se hoje nós estamos bem, com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições, nós já estivemos muito ruim. Muito ruim, muito pior que estamos. A gente vem numa escala de evolução. Por que a gente tem que ser tão bom desde o começo? Porque nós somos muito imperfeitos.
muito animalizados e erramos muito. E quando erramos, colhemos os frutos do erro. É o muito próximo é a animalização, né, do espírito. Porque esse mundo de provas e expiações, ele tem essa característica. Eu queria perguntar, a característica do planeta, então. É uma característica do nosso planeta. Nosso planeta. Mas, se estamos aqui, por que estamos aqui? Porque o encaixe fluídico nosso é nesse planeta. Se você já está se achando apto para ir para Vênus, se você continua aqui, presta atenção que tem alguma coisa errada com você, não com a lei de Deus. O dinheiro não influi muito no materialismo? É a maior das provas, né, Zé? O Zé está falando que o dinheiro não influencia muito. A gente já viu isso daí. É a maior das provas. Aquele que podendo fazer o bem não faz, faz o mal. Se tiver 50 milhões de reais guardado no banco e não fizer nada. Eu acho que a influência pior do ser humano é o dinheiro, porque lá atrás Jesus já falou, você não pode servir dois senhores. Exatamente. Você vai servir a Deus ou a Mamon, né? Ele usa o termo Mamon. Jesus, quando fala essa frase, pessoal, não poder seguir a Deus e ao dinheiro. O que ele está falando? Não dá para você ser materialista e espiritual. Né? Quando ele se refere ao dinheiro, ele se refere a essa pessoa muito na matéria, muito egoísta, eu quero só para mim, eu não vivo sem as coisas da terra. Pessoal, o maior motivo de problema com a espiritualidade. Orgulho, vaidade, culpa, já falamos isso para vocês. E muitos espíritos que não querem abandonar sua casa. Né? Não querem abandonar seu carro. São espíritos muito... É o dinheiro, é a matéria. Eu estou falando isso por causa que eu já fui muito, mas muito mesmo apegado em dinheiro. E aqui, o dinheiro era mais forte do que Deus. Porque com o dinheiro eu podia fazer algo que você não via Deus fazer. Exatamente. É isso aí. Então hoje eu vejo diferente. Que Deus é muito mais do que o dinheiro. Eu nem ligo se eu perder hoje tudo que eu tenho, eu nem ligo. Porque eu sei que exatamente. Você está bem aqui espiritualmente. Estou bem né? espiritualmente, graças a Deus. Veja, o dinheiro ele ilude, pessoal, porque aquele negócio. Eu com dinheiro, eu compro um carro zero. Deus compra um carro zero para mim? É o que o materialista pensa. É o que ele fala. Né? Mas Jesus também já disse, né? A Bíblia já nos diz que, cara, não vai ficar construindo castelo em cima de areia. Não fique apostando, colocando toda a sua esperança, suas coisas, em coisas que os ladrões podem tomar, que a ferrugem vai corroer. Não vai ficar nada, você não vai levar nada disso daqui. Absolutamente nada. O que é que nós vamos levar daqui? O que é que nós vamos levar? O que somos. O que somos. Cada um de nós vai levar aquilo que aprendeu, aquilo que é. Não é? São essas as nossas verdadeiras riquezas. E aí a espiritualidade nos fala que o seu coração está onde está o seu tesouro. Qual que é o seu tesouro? Ah, meu tesouro é minha casa, é meu carro, minhas coisas. Desencarna, fica onde? Onde é que está seu coração? Onde está seu tesouro? Onde está seu tesouro? Está nas coisas materiais. Você esqueceu do negócio da poupança, pô. Tem a poupança também, Zé? Dólar dentro do colchão, né? Isso aí. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam esforço algum e suas ações lhe parecem muito simples. O bem tornou-se para eles um hábito. Está falando de quem? Daqueles espíritos que fazem as coisas
De boa, sem interesse. Já entenderam o recado. Né? Já fazem a coisa de bom coração. Deve-se, portanto, honrá-los como velhos guerreiros que conquistaram seus postos. Bacana? Tudo bem? Fala. Eu fiquei aqui pensando, a confusão do espírito encarnado é essa, né? Um está em criança ainda, o outro é adolescente, cada um no seu nível. E aí gera, né? Esse eu tô ali, cada espírito está no seu momento aqui encarnado. Então, lei de sociedade. Né? Está todo mundo junto e misturado. E onde é que nós estamos nessa? Nós estamos exatamente nessa, para entender o que é uma criança. O que ela precisa. Entender a gente que é materialista. Perceber o caminho que aquele irmão está tomando que não é legal. Ver como exemplo o outro caminho que é muito bom. É uma escola, gente. O melhor exemplo da encarnação é o da escola. Com várias séries. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Até o nono. É isso. Por isso que a lei da sociedade também é uma lei de Deus. A gente tem que viver aqui, porque é aqui que a gente vai crescer espiritualmente. Né? É entendendo as diferenças, as necessidades de cada um. Né? Legal? Só para confirmar, eu posso perguntar para você que ano que ele está? Pode? Que ano que ele está? Nós estamos em 2025, Zé? Não, na escola. Ah, nessa escola aí? Olha, Zé. Ó, eu vou dar uma dica do Haroldo Dutra Dias. Tá? Nós aqui somos espíritos encarnados na matéria. Nós temos corpo carnal. Dá uma espiadinha na nossa galáxia. Qual é o outro planeta que tem corpo material? No nosso sistema solar, a gente já espionou todos os planetas. Só temos nós, que fazemos casa de terra, né? Que acendemos lampadinha, fazemos fogueira, só temos nós. Então nós estamos bem lá. Na verdade, o Livro dos Espíritos, quando ele fala dos orbes, né, dos planetas, ele fala que a Terra é, na verdade, ainda um dos primeiros degraus da evolução. Nós temos chão, pessoal. Nós temos. Já falei que todo mundo aqui vai ser um espírito crístico um dia. Um dia. Mas um dia bem lá na frente, viu, pessoal? Vai demorar bastante, hein? Legal? Vamos seguir? 895. Postos de lado os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém poderia enganar-se, ou seja, aqueles defeitos e vícios muito claros. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Que pergunta interessante do Kardec, né? E aí? Tirando aqueles que estão na cara, né? Quais são os sinais característicos da imperfeição? Essa é difícil, né? Vamos lá. É um interesse pessoal. Interesse pessoal acima de qualquer coisa. Vamos seguir que vocês vão entender. As qualidades morais são frequentemente como a douradura colocada no objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque, né? Deu para entender? Você pega uma peça de cobre, faz lá um banho dourado e aquilo vai se desgastar muito rapidamente. Se não houver o quê? Uma manutenção. Não é verdade? E aí ele segue no pensamento. Um homem pode possuir qualidades reais que fazem dele um homem de bem, segundo o mundo. Não está cheio de homem bom? Está cheio de gente boa? Segundo critério do mundo. Vocês já pararam para pensar nos critérios espirituais? Como é que nós estamos enquadrados aí?
Pensem nisso, pessoal. Essas qualidades, porém, embora constituam um progresso, nem sempre suportam certas provas. E algumas vezes basta que se toque a corda do interesse pessoal para colocar o fundo à descoberta. Então, ele está falando aqui dos testes, né? Essas pessoas, quando ele fala do interesse pessoal, ele está falando das pessoas egoístas. E aí, toma só um cuidado. Toma só um cuidado. A doutrina, de uma maneira geral, quando eu comecei a conhecer a doutrina, eu estranhava uma coisa, que eu confundia muito com esse egoísmo. O que a espiritualidade nos fala sempre? Irmão, melhore-se você. Ah, porque meu pai, porque minha mãe, porque o meu vizinho, porque o meu colega de trabalho. Falei, irmão, melhore-se você. Começa por você. Se preocupe consigo, né? Se preocupe com você. Vá se melhorando. Por si. Aí eu pensava, mas é egoísmo que a gente aprende, né, a fazer. Não, começa em você. Começa no teu universo pessoal. Melhores. Por quê? Primeiro, quando você se melhora e progride, algumas imperfeições no outro que te incomodavam muito, passam a não te incomodar tanto. Você começa a perceber e a entender. Existem muitas pessoas que alguns anos atrás eu tinha raiva. E hoje eu passo a ter pena. Porque eu percebo que não são inimigos, são infelizes. E é disso que ele está falando. E se todo mundo, né, fizesse esse movimento De melhoraria. se melhorar, Exato. consequentemente tudo ficaria melhor. Exatamente. Se eu me melhoro, se eu sou um bom morador, um bom vizinho no meu bairro, eu causo menos problemas. Se o vizinho do lado fizer a mesma coisa, joia, estamos juntos. O que a gente viu, né, de respeitar o limite do outro, né? Fala. Mesma coisa ali, quando você vai pegar o avião, a moça fala primeiro, se acontecer alguma coisa, você coloca a máscara. Exatamente. Automaticamente você vai ter a capacidade de ajudar. Isso. Danilo está lembrando o exemplo aqui do avião, né? Um exemplo que o Haroldo usa sempre também, que ele fala, olha, quando você vai voar, né, uma questão de segurança a bordo, o pessoal fala, se acontecer alguma despressurização, máscaras vão cair à sua frente. Primeiro você põe em você. Depois você põe na criança, no idoso, na pessoa que está ao seu lado. E pessoal, isso também está de acordo com uma parábola de Jesus, que até citei agora lá fora. Não sejamos cegos conduzindo cegos. Se nós não nos melhorarmos, se nós não nos aperfeiçoarmos, como é que a gente vai querer corrigir o outro? Seríamos como cegos conduzindo cegos. Ok? Ele continua aí. Ah, e lembrando também o que o Chico fala, né? A frase do Chico é sempre simples, né? Aos outros dou o direito de serem como eles são. A mim dou a obrigação de ser cada dia melhor. Resumiu? O verdadeiro desinteresse é mesmo uma coisa tão rara na Terra que quando ele se apresenta, admiramos, como se fosse um fenômeno. Né? O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Qual que foi a pergunta? Como é que a gente percebe os sinais de uma imperfeição? Lembra? O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo, menos compreende o seu destino. Não está entendendo o que ele veio fazer aqui. Não está entendendo o que ele veio fazer aqui. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um
ponto de vista mais elevado. Ok? Vamos lá. 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, os famosos sem noção, né? Como a gente brinca, né? Que prodigalizam seus bens sem proveito real. Pessoal, essa palavrinha prodigalizar, ela significa desperdiçar, jogar pela janela. Tem lá a parábola do filho pródigo, né? E no nosso direito, o prodigalismo é inclusive um desequilíbrio psiquiátrico. Existem pessoas que sofrem do mal de prodigalismo. Ou seja, tudo que você der na mão, vai desperdiçar, vai perder, não tem noção daquilo, né? Conhecemos algumas, né? Eu conheço algumas, né? Prodigalizam seus bens sem proveito real, por não fazerem deles um emprego racional. Tem eles algum mérito? Então ele está falando desse pessoal que não está nem aí com nada. E aí, tem um mérito de ser desapegado? Olha que interessante. Tem o mérito do desinteresse, mas não do bem que poderiam fazer. Porque se você tem bens, se você tem propriedades nessa encarnação, é porque lhe foi permitido. Para que lhe seja permitido, não tem milagre. E as leis de Deus são inexoráveis, são inflexíveis. Para lhe ser permitido, tem que ter o mérito. Tem que seguir a lei do trabalho. Vocês estão entendendo que não basta você pegar uma frase da doutrina, porque aí ela fica sem sentido. Assim como se você pegar simplesmente o evangelho e ler aquela parábola, você fala, ué, não é assim que acontece na prática. A gente precisa ter a visão global da lei, né? Então, vamos lá. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre pelo menos uma falta de juízo. Pode não ser um vício, não pode ser um mal, mas é uma falta de juízo. Eu quero chegar num ponto interessante aí sobre dinheiro. A fortuna não é dada de preferência a alguns para ser lançada ao vento. Tem razão de ser a fortuna? Tem razão de ser. Nem a outros para ser encerrada num cofre forte. Para quem tiver a curiosidade de assistir, gostar de uma coisa meio alternativa, tem um documentário, chama-se 1%. Fala sobre o 1% dos muito milionários do mundo. Hoje a gente já fala até em tri, né? Bilionários. Esse documentário foi feito por um rapaz que é o herdeiro da Johnson & Johnson. E é um jovem assim de James Johnson. Quando ele fez esse documentário, acho que já tem uns 10 anos, ele era um jovem e tal, e ele começou a ver aquela vida que ele levava, que era uma loucura. Era um absurdo de surreal. E começou a filmar a família dele, os amigos dele. Os amigos reunindo numa segunda-feira, 3, 4, montando no jatinho, para ir curtir uma balada em Paris, saindo dos Estados Unidos. Eu falei, gente, essa aqui é a vida. Esse dinheiro não é dado de preferência a alguns para ser lançado ao vento. Vai colher o quê? Vocês estão entendendo porque aí a pessoa reencarna com muita privação? Não é castigo de Deus, é consequência. É semeadura e colheita. Tudo bem?
Todo mundo aqui hoje vai pedir a Deus que dê um pouquinho mais, para a gente fazer um pouquinho mais de caridade, né? A gente faz essas trocas com Deus, né? E ele continua. Olha só, a fortuna, gente, esse dinheiro, é um depósito de que terão que prestar contas. É um empréstimo, é uma condição encarnatória, né? Como a mediunidade, quem recebe a mediunidade ostensiva, com o trabalho de fazer um trabalho mediúnico de caridade, e opta por não fazer, vai prestar contas. Né? Assim como a gente já leu aqui, pais e mães vão prestar contas dos filhos, dos espíritos que receberam para dar a oportunidade da encarnação. Nada é inútil, pessoal. Nada cai do céu. Tudo é lei de trabalho, é lei de merecimento. Ok? Ai, mas nossa, acho que eu não fui bem. Não há problema. Estamos aqui para isso, para aprendermos todos juntos. Para devagarzinho irmos corrigindo nossas imperfeições. Ok? A única coisa que ele está falando, quem recebe essas condições que poderia ajudar muita gente e joga dinheiro pela janela. Pessoal, naquele tempo, o rapaz comentava que numa noite, numa casa noturna lá de Nova York, ele gastava $5.000. Em dinheiro de hoje seria acho que uns $20.000. Uma noite. Para curtir com os amigos. Eles abriram champanhe de 30 mil. Champanhe, garrafa de champanhe de $15.000, fazia assim, ó, jogava na cabeça um do outro. E o cara filmava e falou assim, gente, olha isso. Vocês estão entendendo porque depois nasce gente miserável? Que não é castigo de Deus? Que Deus não é um velhinho sentado num trono e fala assim, como é que eu vou complicar a vida dessa moça hoje? Aí hoje ela não rezou, vai chutar com o dedinho o pé da cama. Não, gente. Não é nada disso que falaram pra gente. Tudo são leis. Tudo são leis de evolução. Pois terão que responder por todo o bem que poderiam ter feito e não fizeram. Ele está reiterando aquela questão lá de trás. E esse responder é sempre sofrer as consequências. Passar pela privação que ele viu o outro passar e não ajudou. Exato. Sofrer as consequências. Vai colher a semente que plantou. Né? É a tal da expiação. Vai colher e sofrer as consequências dos seus atos. Você tinha oportunidade de trazer um alívio e não trouxe? Então, como diz o Haroldo, né? Haroldo Dutra Dias, a vida inteira você ficou do lado do gatilho da espingarda. Agora é a hora de você ficar na frente do cano para a gente ver como é que você se sai. É lógico que é um exemplo bem dramático, mas é isso. Agora eu não vou mais ser o chefe, agora eu vou ser o funcionário. Agora eu não vou ser mais o dono da casa, agora eu vou ser o empregado. Eu não vou ser mais o senhor da fazenda, eu vou ser o escravo. E isso, pessoal, no astral do Brasil, vem se repetindo há séculos. Né? Oi? Moral da história, então, né? Só falta entender que o Zé Ruela é nós mesmo. É exatamente isso aí. Vocês ouviram? Só falta nós entender que o Zé Ruela é nós mesmo. É isso. Estão se achando? A gente se acha, né? Como o pessoal diz hoje, a gente se acha a bolachinha mais gostosa e recheada do pacote. Gente, nós somos só mais um nessa caminhada. E é uma caminhada difícil. Uma caminhada longa. E uma caminhada que, ainda que a gente tenha que fortalecer as nossas pernas, a gente vai esperar todo mundo chegar junto. Olha que coisa interessante. Por isso que eu falei, não confunda você se preocupar com a sua evolução com você ser egoísta. Nós vamos todos juntos. Já falamos isso aqui. Somos uma mesma família espiritual, muito ampla. E pode ter certeza, a hora que a gente estiver muito bem lá na erraticidade,
mas o Paulo ficou para trás. Todo mundo vai esperar o Paulo. Por livre e espontânea vontade. Porque vai entender que ele faz parte da família. Ok? Vai responder por todas as lágrimas que poderiam ter secado com o dinheiro que deram àqueles que dele não precisavam. E aí? Para de ter inveja do cara da Ferrari. Olha para você. Se melhore. Para de olhar para a casa bonita do vizinho. Se ele a tem, é porque ele teve mérito. E se ele não a usar bem, ele vai responder por isso. Faça a sua casa melhor. Legal? Mas tem gente, pessoal, que vive a vida do outro. Eu preciso ter a bolsa que ela tem, eu preciso comprar o carro que ele tem, eu tenho que morar no bairro que ele mora, no condomínio. Que vida é essa? Que vida é essa? Espiritualmente falando, pessoal, qual é o progresso desse espírito? Não é digno de pena quando a gente olha por esse olhar? Então não tem inveja. Não tenha ódio. Tenha pena. Vamos para a última da noite, né? Depois a gente... Será repreensível aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas, esse aqui é para todos nós. Para todos nós, essa questão aqui. Mas com a esperança de que lhe seja levado em conta na outra vida. E de que lá a sua posição seja tanto melhor por isso. E esse pensamento, ele prejudica o progresso? Não, porque cada um de nós está pensando aqui agora. Eu não posso ter um interesse. Mas é inevitável a gente falar, tá, mas se eu tiver uma caridade legal, eu vou ficar melhor lá? Não é isso. Quem é quem não pensou isso aqui hoje? É óbvio. Olha que pergunta interessante do Kardec. Não dá para a gente ser 100% desinteressado. Porque o que é que nos motiva aqui na matéria? A melhora, o progresso. É como a gente brinca aqui, né? A gente está perdoando os nossos inimigos, nem que seja para a gente só ir embora do planeta. Né? Para não te perdoou. Não, mas nós vamos voltar junto. Não precisa voltar junto com meus irmãos. Eu te perdoo, tá tudo certo. Não é assim que funciona, infelizmente. Né? Ô Paulo, mas isso não é uma troca, é uma esperança de você melhorar. Isso, é isso que ele está perguntando. Mas e aí? Esse tipo de pensamento, a gente fazendo bem, sabendo que a gente vai ficar melhor lá, prejudica o nosso progresso? Vamos lá ver. É preciso fazer o bem por caridade, isto é, desinteressadamente. Eu vou melhorar para nós. Não pode ser uma troca. A gente pensar numa consequência positiva, ok. O que não pode ser, esse desinteressamento, não pode ser uma troca. Eu vou fazer isso para ficar melhor. Não, eu vou fazer isso. Consequentemente, eu vou ficar melhor. Você entendeu a diferença? Estamos negociando com Deus, né? Mas é por isso que nós somos imperfeitos. Tudo bem? Vamos só na letra A. Entretanto, cada um tem o desejo muito natural de progredir, para sair do estado penoso dessa vida. Olha lá o que nós estamos fazendo. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensar que fazendo bem pode-se esperar coisa melhor que na Terra? Kardec reitera. Porque a resposta anterior só falou, a caridade tem que ser desinteressada. Ele falou, tá, entendi que tem que ser desinteressada. Mas ainda assim, é ruim a gente saber que vai ficar melhor, né? Vamos lá. Não, certamente que não é ruim. Tá? É muito bom.
Mas aquele que faz o bem sem segunda intenção e só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se encontra num certo grau de adiantamento que lhe permitirá chegar bem mais depressa à felicidade do que o seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não é impelido pela caridade natural do seu coração. Então, só para a gente fechar, de novo o que ele está falando? O desinteresse refere-se a não ser uma troca. Então, quando ele fala, olha, quando você está fazendo uma coisa calculando, já não há um desinteresse. Agora, quando você faz porque você pretende se melhorar, ok. Ah, eu quero ser melhor, ok. Eu quero ir para um lugar melhor, ok. Eu não quero ir para um umbral, eu quero ir para uma colônia espiritual, ok. O que não pode? Oh Deus, eu vou fazer isso aqui para não ir para o umbral. Aí é troca. Aí não há desinteresse, né? Tudo bem? Perguntas, pessoal? Eu vou fazer uma pergunta. Peraí aqui, ó. Peraí. Falou. Uma pergunta um pouco mais teórica. No início que você estava falando que quando a gente faz uma contribuição, a gente evolui como espírito também, eu queria saber dos médicos da época do nazifascismo. Porque, querendo ou não, a gente teve uma evolução na medicina muito grande justamente por ter feito testes em humanos, né? Sim. E por mais que seja um crime de guerra, a gente não teria evoluído tanto Sim. sem ter cometido esses crimes. Então, qual seria a posição espiritual desses médicos, mesmo tendo matado muitas pessoas, terem feito um bem, entre aspas, maior para a sociedade ali como um todo? Muito bom. Olha que pergunta, hein? Para fechar com chave de ouro. Vocês entenderam aí? Não? Ela está perguntando o seguinte, olha, é inegável que, apesar do período da guerra, né, o próprio nazismo, que ela cita como exemplo, onde a medicina, através de alguns médicos nazistas, desenvolveram, utilizando o quê? Cobaias humanas. Acabou desenvolvendo novas técnicas, novos conhecimentos. Como é que fica isso espiritualmente? Bom, vamos lá. Número 1, como sempre. Nenhum espírito é colocado aqui para fazer o mal. Nós já estudamos isso, quando a gente falou do destino, que não existe um destino. Ah, esses médicos reencarnaram para fazer isso com o povo judeu? Não. Não. Eles tiveram a oportunidade do aprendizado pela ciência, mas tiveram a alternativa de fazer pela pior forma. Resultado. Só nessa casa tem uma meia dúzia de médico alemão. Trabalhando a duras penas, há vários séculos, ininterruptamente, para corrigir as suas consequências. É interessante até, né? A maioria das vezes, quando a gente vê médiuns que incorporam, né? Zé Arigó, doutor Fritz, era um médico de quando? Alemão da guerra. Sim, ou seja, o que eles fizeram foi errado. Então. Foi errado. O ato deles, espiritualmente, é deplorável, é recriminado. Mas, de tudo que é ruim, Deus ainda assim tira algo de bom. Ainda conseguimos uma evolução. Mas o ato em si, ruim. Muito ruim. E estão pagando consequências severas até hoje. Assim como muita coisa da época da Inquisição, né? A gente ainda tem muitos espíritos da época da escravidão que serviram como mola propulsora numa época da história, mas, pessoal, de uma forma errada. Então, repito, da pior coisa que poderia ser feito, Deus ainda consegue tirar uma evolução, porque tudo evolui. Exploração na época da Revolução Industrial, tanta criança. Exato. Nossa, melhoramos muito as nossas leis trabalhistas. A que preço? Né? Precisava ter os empresários escravizados, praticamente crianças de 10, 12 anos? Não precisava. Mas ou vamos pelo amor, ou vamos pela dor. E fomos muito pela dor.
Então esses espíritos terão sim responsabilidade. Assim como há um texto muito interessante, também de Humberto de Campos, que conta a história de Napoleão Bonaparte, quando recebeu a missão de elevar a França. Alguém mandou ele sair fazendo guerra e conquistando o mundo? O que aconteceu com ele? Se perdeu. Procure, é fácil de achar na internet. Há uma descrição do espírito Humberto de Campos do momento em que ele é chamado numa corte celeste com Jesus. E então, né, irmão? Parece que vão ler, é muito interessante. Ou seja, ele foi posto como o imperador da França, ele teve a faca e o queijo na mão para fazer o melhor, mas ele tomou uma opção meio errada. Assim como todos os grandes líderes que levaram seus povos para o sofrimento. E essas guerras trouxeram evolução tecnológica? Muita. Da Segunda Guerra a gente tem radar, tem raio-x, rádio, posteriormente televisão, a aviação, mas a que preço? Vamos dizer assim, Deus do limão, fez uma limonada. Legal? Mais alguma fala, Carlão? Você ia perguntar? Tem um pouco a ver também, que eu ia perguntar. A caridade, ela tem muito a ver também com a evolução do próprio planeta, né? Porque você fazendo caridade nos anos outrora, lá, era uma situação, era sem desinteresse, mas era para o povo. Uhum. Dava-se vinho, dava-se trigo, e era sem. Mas aquilo tinha certo, assim, não tinha interesse naquilo, mas aquilo voltava pro doador. Com votos, com recursos, e hoje é a mesma coisa. Só que hoje ele se vê de uma forma diferente, a caridade hoje ela se torna assim, se é uma caridade de um governo, você olha de um jeito, se é uma caridade de uma freira, você vê do outro. Uhum. Então é meio complexo isso daí, porque a caridade sem, por exemplo, então, a casa espírita aqui. Uhum. Você faz um pix para a casa espírita. Uhum. Você está fazendo uma caridade sem interesse? É com desinteresse. Mas eu estou vindo aqui, estou me beneficiando do seu oratório. Beneficiando um monte de gente. Então, É uma forma de caridade. É desinteressada? Porque você podia não doar. E se ninguém doar? Vai continuar funcionando. Não tão bonita, mas vai. Eu entendi o seu ponto de vista. Cuidado, pessoal, lembre-se sempre que a caridade não é só questão material. Né? Muita gente, inclusive, pergunta, né? Vocês não fazem caridade aqui todo dia? Cada trabalho mediúnico é um trabalho de caridade muito grande. O atendimento que cada um está tendo aqui hoje pela espiritualidade presente é um trabalho de caridade. Que eu costumo dizer uma coisa, que a Igreja Católica não faz do jeito que a gente faz. Eles têm o jeito deles. Quem é que faz do jeito espírita? Nós. Então façamos o que a gente faz de melhor. Quem é bom de fazer sopa? Rotary, Lions, maçonaria. Nós somos bons de fazer o quê? Assistência espiritual fraterna. É esse o nosso trabalho. Posso fazer só um adendo do que você falou na reflexão? Hoje de manhã eu vi um trecho de uma palestra do pastor Cláudio e ele estava falando exatamente sobre Pastor isso. Cláudio Duarte, grande palestrante evangélico. E ele falou exatamente isso, que Jesus chegava e perguntava o que a pessoa queria. Você falou exatamente do trecho Olha, hoje de eu manhã. não vi. E aí ele comentou daquela passagem do homem que não andava, que queria entrar na fonte, não conseguia, porque nunca chegava primeiro lá. Isso. Enfim, e aí ele fez uma interpretação, não sei qual a visão que você tem disso, não sei se você concorda, que daí ele falou, vá, ande, levante-se, ande, não peques mais, e falou assim, e pegue o seu leito e leve com você. Uhum. Aí como que ele interpretou isso? Que
vida nova daqui para frente, mas não, ele não falou largue para trás. Ele falou leve com você. Não se esqueça. Não esqueça de quem você é, da sua trajetória. E eu achei bonita a interpretação. Essa calma. É a cura do paralítico do poço lá, que inclusive Jesus curou ele no sábado. Meu Deus do céu, heresia curar no sábado, né? E ele fala isso, é interessante. Primeira coisa interessante, pessoal, esse aleijado de nascença era uma fonte que quando ela borbulhava, acreditava que colocava a mão, curava. Ok? Isso, o primeiro que colocar. Ele era aleijado. Ele ficava lá. E quando começava a borbulhar, ele chegava primeiro? Ele ficou anos lá. Por muito tempo, né? É. E aí, depois que Jesus finalmente o cura, no sábado, ele fala para ele, fala, mas pega o teu colchonete aí e leva consigo. Ou seja, não esqueça de onde você esteve. Não esqueça da cura. Não esqueça da misericórdia que lhe foi dada. E modifique-se. Né? Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então nós vamos encerrar. Muito obrigado, com 3 minutinhos de tempo estourado, mas obrigado a presença de todos. Até segunda-feira que vem.